Hello, guys! Vejam, nesse momento de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre reading strategies, ok? De cara, a gente já tem uma palavra cognata, né? Que, como vocês sabem, são aquelas palavras que têm grafia semelhante à língua portuguesa e têm o mesmo significado. Então, a gente tem ali estratégias. Que tipo de estratégias são essas? São estratégias de leitura naturalmente, até mesmo devido ao objetivo da nossa disciplina: ler e interpretar textos escritos em língua inglesa, ok? Nós vamos trabalhar com esses dois materiais, os slides e com esse material aqui que vocês receberam, ok? De início eu coloquei duas estratégias de leituras que são chamadas de skimming e scanning, tá? O skimming é um processo que permite ao leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto. Quando a gente olha para o scanning, trata-se de uma habilidade que ajuda o leitor a obter informação de um texto sem ler cada palavra, uma rápida visualização. Então, quando a gente olha essas duas definições, a gente chega à conclusão de que ambas as estratégias dizem respeito à leitura rápida, certo? Nenhuma delas é leitura detalhada, é leitura rápida. O que diferencia o skimming do scanning? É porque, como vocês veem, o skimming é uma leitura rápida que observa o sentido geral, tá aqui. E o scanning também é uma leitura rápida, veja, rápida visualização, só que nessa estratégia de leitura eu busco palavras-chave, frases específicas ou ideias específicas. Então, aqui eu observo uma informação específica e aqui eu observo o sentido geral. Vamos ver isso no texto, tá? Vejam aqui. Vocês não precisam ler todo esse texto na íntegra para entender que trata-se de uma música. E se alguém ainda ousar dizer que é outro gênero, diria que seria um poema, uma poesia, algo do tipo. Mas não dá para a gente pensar, por exemplo, que é um artigo científico. E através de que estratégia a gente chega a essa conclusão? Exatamente através da estratégia de skimming, porque você faz uma visualização geral do texto e aí o que você observa? Que tem estrofes nesse texto, não é isso? Que tem os versos, que tem um título lá em cima, muito provavelmente o nome dessa música, o intérprete dessa música. Então, observando esse layout, essa estrutura, que é justamente essa leitura de identificação rápida para ver a ideia principal e o sentido geral. Certo? Então, é essa estratégia de leitura que a gente utiliza, que a gente aciona para iniciar a leitura de um texto, escrito em língua inglesa ou língua estrangeira de maneira geral. Ok? Já nesse outro texto, se eu perguntar para vocês, por exemplo, se no primeiro diálogo os participantes têm uma relação mais próxima ou mais distante, se o texto é mais formal ou mais informal, a gente já consegue perceber que existe uma informalidade, certo? Então, existe uma relação mais próxima dessas pessoas. Como que eu consigo entender isso? Um dos motivos é pela quantidade de emojis que está sendo utilizada na conversa. Então, eu faço essa interpretação. Eu também posso olhar um aspecto específico, logo na primeira frase, quando a pessoa fala, diz assim, ó. Deixa eu focar aqui. Yes. Cool. See you later, babe. Então, quando você olha essa palavra específica, babe, a gente sabe que comumente não é a maneira utilizada, por exemplo, entre um patrão e uma empregada, uma patroa e um empregado, chamar outro de bebê, de baby. Então, a gente faz essa interpretação de que é uma conversa mais informal, certo? Para chegar a essa conclusão, a gente utiliza a estratégia scanning, que vou voltar aqui para a gente relembrar. É uma leitura rápida, só que nessa leitura eu observo um aspecto específico do texto. Vamos lembrar, pessoal, naquelas atividades de história, quando uma das questões era, por exemplo, em que ano morreu o rei X? E aí a gente nunca precisou ler o texto na íntegra, observando os detalhes do texto para
perceber o ano que o rei X morreu. Então a gente ia procurando ali datas, e onde tivesse datas a gente ia ler o contexto, né, as frases que estavam em torno daquela data para perceber se de fato era o ano em que o rei X morreu. Então, quando a gente aciona essa estratégia de leitura, a gente está fazendo uso de scanning, tá? De qualquer forma, quando, sei lá, a gente abre o Netflix lá para assistir um filme, tá? E aí quem gosta de romance vai lá logo no gênero específico. Algumas pessoas escolhem um filme pela sinopse, às vezes é interessante, às vezes não, enfim. Cada um vai desenvolvendo sua estratégia de escolha do filme. Isso que a gente faz é um scanning. Então a gente utiliza scanning o tempo inteiro em nossas vidas. Vamos ver como esse scanning se manifesta aqui num texto. A gente olha para esse texto e consegue dizer que ele é que gênero textual, tá? Então a gente percebe que é uma receita, porque a gente tem imagem, tem ingredientes, quantidades, modo de preparo. Então, pela estrutura a gente percebe que não é uma carta, não é uma música, não é um artigo, é sim uma receita. A outra pergunta que foi feita: quantidade de ovos e açúcar. Gente, olha só, isso é super importante. Você pega uma prova de proficiência, uma prova de leitura e interpretação de maneira geral, qual a primeira coisa que tu vai observar? Não é título, não é o texto, não é nada disso. Você vai olhar para as perguntas, certo? Porque as perguntas vão te direcionar para quais aspectos do texto você vai observar. Então, na questão 2, por exemplo, ele só pede a quantidade de ovos e açúcar. E aí, ativando o conhecimento prévio da gente, a gente percebe que são 4 ovos. Até porque ninguém chega numa lanchonete pedindo, eu quero um X-ovo, a gente pede um X-egg, não é isso? Então, a gente, o fato da gente conhecer a palavra X-egg, de alguns contextos, aciona o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento prévio, e faz a gente entender que na receita requer 4 ovos. Muito cuidado com a quantidade de açúcar, porque cups pode significar copos, pode significar xícara, pode significar até taça, pode significar copa, mas dentro desse contexto aqui, quem conhece um pouco de receita sabe que, em geral, as receitas vêm na medida de xícara, porque se tu põe 2 copos, a depender do tamanho do copo, 2 copos de açúcar no bolo, isso vai gerar um problemão, tá? Então, cups aí são xícaras, ok? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro essas 2 estratégias de leitura, para a gente então partir para a estratégia da non-verbal information. Gente, vamos diferenciar. O que é informação verbal, o que é informação não verbal? Informação verbal é aquela que se manifesta por meio de palavras, ponto, tá? Sejam elas oralizadas ou escritas. Naturalmente, a não verbal é aquela informação que se manifesta por meio do que não é palavra. E aí, nesse quadrinho, a gente tem imagens, figuras, símbolos, dança, pintura, música, mímica, gestos. Tudo isso é linguagem não verbal e faz parte do nosso dia a dia. E a gente precisa observar isso nos textos, tá ok? 3 estratégias trabalhadas nesse momento: skimming, scanning, ambas leituras rápidas, a primeira observando o sentido geral do texto, o gênero como um todo, e o scanning, também leitura rápida, mas observando uma informação, um ponto específico do texto. Ok? Abraço. See you.